Salmo de número 51, mas eu irei focar nos versos de número 1 ao verso de número 3. E eu o lerei novamente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos mais uma vez em uma breve oração. Pai Santo, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar conosco por meio desses textos, para nós entendermos a seriedade, a gravidade que é os nossos pecados, as nossas transgressões que nós cometemos diariamente contra o Senhor. Queremos te pedir que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos compreender essas verdades e aplicá-las ao nosso coração. Que nós possamos olhar e compreender ainda mais o que é o verdadeiro arrependimento genuíno e como o Senhor age no coração dos pecadores. É isso que nós queremos te pedir, ó Deus, nos ajuda a compreendermos essa tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. O título da nossa mensagem é O Clamor do Coração Quebrantado. O clamor do coração quebrantado. Nós precisamos entender um pouquinho do contexto antes de nós partirmos para esse salmo. Porque o que aconteceu para Davi chegar nesse momento de confissão de pecados? Davi havia adulterado, havia assassinado o marido dessa mulher e ficou um longo tempo sem confessar o seu pecado. Esse salmo, ele é seguido após quando o profeta Natã vem e confronta Davi por causa do seu pecado. E Davi teve sérias consequências sobre isso. Mas nós precisamos compreender que mesmo o homem, segundo o coração de Deus, pode pecar. Nós lemos que aquele fariseu lá no texto que nós vimos naquela parábola que o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo citou a questão que ele não era adúltero. Mas nós vemos aqui um homem que adulterou, mas que foi salvo. Um homem que era segundo o coração de Deus. Por que esse homem confessou seu pecado? Porque ele entendia a sua corrupção moral. Ele entendia o quanto ele era pecador e mau. E nós vamos ver isso. Porque quando o profeta Natã confronta, o que ele faz? Ele não fez como muitos de nós fazemos. Muitos de nós talvez fugiríamos. Muitos de nós talvez daríamos desculpa. Nós iríamos colocar a responsabilidade talvez na mulher, como aconteceu na queda. Nós não iríamos assumir a nossa responsabilidade. Nós iríamos nos justificar. Mas o que Davi fez? Ele confessou. Ele assumiu o seu pecado diante de Deus. E é isso que nós devemos fazer quando nós somos confrontados por Deus. Nós não devemos fugir, nós não devemos justificar. E nós vamos ver que aí mostra o verdadeiro arrependimento. Porque nós precisamos entender que até que o homem não veja o horror do pecado, ele nunca verá a doçura da graça. É por isso que quando nós vamos levar o Evangelho, e quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que falar sim acerca de pecado. Nós não podemos chegar dizendo que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso, como muitos fazem. Porque não é bem isso. Precisa ser confrontado o pecado. Porque quando nós entendemos a dívida que foi paga na cruz, nós valorizamos também as promessas de Deus.
nós valorizamos o sangue de Cristo, nós valorizamos a reconciliação, a paz com Deus, nós valorizamos a vida eterna. Porque muitas pessoas, elas têm uma visão muito simplista do céu, mas quando nós olhamos para o nosso pecado e olhamos para quem Cristo era e o que Ele veio fazer e fez, nós começamos a ver a seriedade, nós começamos a entender o quão desprezível é o nosso pecado. E aqui nós precisamos olhar também para Davi, que era um rei, mas trazendo para nós. Você pode ser uma pessoa de uma posição respeitável, um bom pai, uma mãe, um líder, um trabalhador honesto, mas nenhum título cobre a culpa do pecado diante de Deus. Por mais que eu tenha qualquer cargo, por mais que eu tenha qualquer responsabilidade, por mais que eu seja bem visto pelas pessoas aí fora, isso não vai pagar a dívida do meu pecado. Nós vemos também que, assim como Davi, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós precisamos reconhecer a nossa falência espiritual. Todos nós precisamos reconhecer que nós somos indignos, que nós merecíamos o inferno, que se fosse pelo nosso esforço, nós jamais alcançaríamos o céu. E nós vamos ver agora, novamente, nas palavras de Davi. Por que é importante nós focarmos nesse texto? Porque nós vamos ver que Davi ele vai usar 3 palavras diferentes quando ele vai falar sobre a sua miséria. Nós vemos aqui que ele usa a palavra transgressão, a palavra iniquidade e a palavra pecado. Davi ele não usa uma só palavra. Ele quer que nós, no fundo, compreendamos a grande maldade que habita em nós. O grande mal que nós fazemos diante de um Deus que é justo, de um Deus que é santo, de um Deus que é puro. E é isso que ele vai tratar. E por isso, agora eu irei tratar cada palavra dessa, trazendo o seu significado. A palavra transgressão, o hebraico é pachá, ato de rebelar-se deliberadamente contra a autoridade de Deus. Seria como dizer: eu sei o que Deus disse, mas eu vou fazer o contrário, mas eu vou fazer aquilo que eu quero. Na verdade, todo pecado em si, a essência é traição contra a majestade de Deus, mas esse sentido de transgressão traz justamente um sentido de traição. Eu sei o que é certo, mas eu vou fazer o que é errado porque eu quero. É isso que traz o sentido da palavra transgressão. A palavra iniquidade vem do hebraico avon, que refere-se à distorção moral do coração, à corrupção interior. Não é só o que nós fazemos, mas é o que nós somos por natureza. Nós vemos aqui que Davi diz no verso 5: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O coração humano é uma fábrica de iniquidade, operando contra Deus com todo o seu engenho. É isso que o nosso coração ele é. Quando nós não temos Deus na nossa vida, nós buscamos de diversas formas fazer aquilo que é mal e aquilo que é desprezível diante de Deus. É por isso que nós precisamos ter um novo coração, porque com aquele coração de pedra nós não vamos conseguir agradar a Deus, nós não vamos conseguir chegar até Ele. E agora sim, a terceira palavra, que é o pecado, que vem do hebraico ratá ou ratá, que significa errar o alvo. Nós falhamos em viver para a glória de Deus. O pecado é um erro contra o fim supremo de Deus, porque nós mesmos, na nossa confissão de fé, e nós pegamos os catecismos reformados, qual é o fim principal do homem? É honrar
e glorificar a Deus. E quando nós não fazemos isso, nós estamos errando o alvo, porque nós fomos criados com esse propósito. Deus criou o homem para honrar e glorificar Ele com o seu viver. É por isso que Ele nos criou. E avaliando essas 3 palavras que nós vimos, transgressão, iniquidade e pecado, elas descrevem a nós. Você alguma vez já sentiu o peso da sua rebelião, da sua corrupção interior, da sua distância do alvo eterno? Quando Davi se sentiu assim, o que ele fez? Ele clamou por misericórdia. Davi, quando ele reconheceu a sua transgressão, o seu pecado, que ele era iníquo, o que ele fez? Ele clamou a Deus. E é isso que nós devemos fazer quando nós olhamos para o nosso pecado, quando nós pecamos diante de Deus. Nós não temos que tentar nos justificar. Nós não temos que tentar nos purgar, nos limpar por meio de atos religiosos. Nós temos que simplesmente ir até Deus e clamar por misericórdia. É essa postura que nós devemos fazer. E é isso que Davi faz. Peço que todos atentem para o verso de número 1. Ele começa pedindo isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. A única esperança que nós temos é a misericórdia de Deus. A única esperança que há para o ser humano, e isso tem que ficar muito claro em nossa mente, é a misericórdia de Deus. É por isso que nós pregamos o Evangelho como meio de reconciliação de pecadores com Deus. Porque é somente pela misericórdia de Deus que Ele mandou seu Filho amado para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser perdoados. Davi não apelou para suas obras passadas. Davi muito menos apelou para sua realeza ou a sua fidelidade anterior, porque nós vemos que Davi em muitas coisas obedeceu a Deus e poderia se apoiar nisso, como muitas pessoas fazem, principalmente os legalistas. Eles gostam de olhar para seus atos religiosos e se apegar nisso. Eles ainda não compreenderam que eles são pecadores e maus. Nenhum pecador é tão grande que não possa ser abraçado pelos braços de misericórdia divina. É por isso que nós vimos homens muito maus, que são perdoados por Deus e têm sua vida transformada. Por isso nós olhamos Paulo, um perseguidor da igreja, que depois se tornou um homem muito usado por Deus e levou as boas novas de salvação. Nós vemos também o ladrão da cruz, que foi salvo, que muitas vezes nós usamos como exemplo, mas ao longo da história, vários homens foram, e olha até mesmo para nós, vamos ser sinceros, sem Deus havia alguma esperança para nós? Do que nós poderíamos nos gloriar ou nos orgulhar? Nada. Era um horror a nossa vida antes de Cristo. A palavra usada aqui do hebraico para misericórdia é Hamahim, que tem o sentido de um amor compassivo, como de uma mãe por seu filho. Aqui traz mais um sentido que as mães podem compreender muito mais do que eu, essa questão da compaixão que ela tem pelo filho, um amor compassivo, né? O pai, ele é um pouquinho mais avoado, em certo sentido, mas a mãe tem um zelo, tem um cuidado, tem algo, e é essa expressão aqui que traz do hebraico, e Deus tem esse sentimento por nós. Deus, Ele é muito compassivo com cada um de nós, basta nós vermos a misericórdia que Ele teve com cada um de nós. Mas nós vemos aqui algo importante também nesse texto, que é no versículo de número 3, diz, porque eu conheço
as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós vimos aqui que essa é a confissão verdadeira, sem desculpas, sem defesa. Nós vemos hoje que muitas vezes quando nós somos confrontados com o nosso pecado, e aqui obviamente nós estamos em várias famílias, muitas vezes quando nós somos confrontados, o que nós fazemos? Nós levantamos uma objeção, nós já damos uma desculpa, nós já queremos... Por quê? Porque ainda nós não nos arrependemos. Porque se nós tivéssemos nos arrependido, nós iríamos aceitar a repreensão. E é isso que Davi mostra, que a confissão verdadeira, ela não dá desculpa. A confissão verdadeira, ela não vai procurar se defender. Davi não diz, todos pecam. Nem, eu fui tentado. Nem como muita gente usa aqui, ninguém é perfeito. Ele não fez isso. Ele não se apegou a essas bengalas. Quando ele foi confrontado por essas coisas tão sérias e terríveis, ele assumiu a sua responsabilidade, a sua culpa. Ele foi sincero. Sim, eu pequei. E nós vemos aqui que ele declara isso de forma muito direta. No verso 4, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista. Davi, ele entendeu que aquilo que ele tinha feito diante de Deus, em primeiro lugar contra Deus, foi algo terrível, foi algo deplorável, algo que trouxe consequências, tanto que ele perdeu esse filho, fruto desse adultério, e foi algo muito difícil para ele. Nós precisamos entender que essa é a linguagem de coração quebrantado. Quando nós entendemos que nós somos pecadores, em primeiro lugar nós vamos pedir perdão a Deus, porque nós compreendemos que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é o único que pode nos salvar e nos reconciliar. Então, quando Cristo abre os nossos olhos, nós compreendemos a verdade, nós vamos para Deus. Nós não vamos para o pastor, para o padre, como muitas igrejas vão fazer confissões. Não, nós não usamos mediadores. Nós vamos direto a Deus por meio do único mediador perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, nós nos chegamos até Deus e clamamos por misericórdia. Clamamos por perdão. E nós precisamos entender que Deus não despreza um coração que sangra por causa do pecado. Porque nós acabamos de ler, quando nós lemos todo o Salmo 51, no verso 17, nos diz isso. E nós leremos novamente. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus jamais despreza ou rejeita aquele que vem até Ele com arrependimento genuíno. Obviamente estou falando um arrependimento genuíno, não apenas um remorso, não apenas um sentimento ruim, um mal-estar, mas um arrependimento total, um arrependimento completo. E Ele, com certeza, irá derramar o seu perdão. Séculos depois desse relato que nós lemos, nós vemos um homem segundo o coração de Deus, mas um homem falho. Mas séculos depois veio alguém que não era pecador, alguém que não cometeu pecado nenhum, alguém que era descendente de Davi, mas que era perfeito, que era santo, que era justo, que era o Deus Emanuel, o Cordeiro que tira o pecado.
Ele carregaria todos os pecados do seu povo. Esse foi o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Somente por meio dele é que nós alcançamos o verdadeiro perdão. E era por ele também que Davi ansiava, porque ele sabia que era necessário que viesse um Messias, aquele que levaria sobre si as nossas transgressões. Isaías 53:5 fala isso e eu gostaria que nós abríssemos. Isaías capítulo 53, versículo 5. Nós sempre devemos nos lembrar desse texto. Isaías capítulo 53, versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz, Jesus Cristo tomou o lugar de Davi. Na cruz, ele tomou o meu lugar. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo tomou o lugar do seu povo e sofreu aquilo que cada um de nós deveríamos sofrer. Nós merecíamos a justa ira de Deus. Nós merecíamos beber aquele cálice. Nós merecíamos ser moídos como ele foi, por causa das nossas transgressões. Mas foi ele que tomou o nosso lugar. Foi ele que se entregou de forma voluntária, de forma substitutiva, de forma sacrificial, no nosso lugar. E nós precisamos entender e olhar para a cruz e ver o quão grave foi o nosso pecado. O quão grave é a consequência do nosso pecado. Para o Filho unigênito de Deus ter que vir e se entregar no nosso lugar, é porque foi algo muito sério. É porque foi algo terrível diante de Deus. Então nós precisamos levar com seriedade isso. John Bunyan tem uma frase que também traz o aspecto gracioso do Evangelho. Quando vi que Cristo levou o meu pecado, senti-me mais leve que uma pena. Nós devemos nos lembrar daquela ilustração, e o John Bunyan é o autor do Peregrino. Quando o cristão chega e encontra com Cristo e é perdoado aquele saco que é representado cheio de pecados, né? Ele é removido, ele se sente leve. E acredito que todos nós, quando nós olhamos para trás e entendemos que nós fomos perdoados, vem aquele sentimento de paz. Estou em paz com Deus. Não há mais condenação. Eu posso crer, eu posso confiar que mesmo se eu ir hoje, quando eu me encontrar com Cristo, quando eu abrir meus olhos novamente, eu irei me encontrar com Cristo. Estarei face a face com o Filho unigênito de Deus, que morreu por mim. Isso nos traz também um sentido de esperança. Quando nós olhamos para a cruz, isso nos deve trazer esperança da vida eterna. Será que nós já fizemos como Davi e falamos: o meu pecado está sempre diante de mim? Como está a nossa alma? Você sente o peso do pecado? Você sente muitas vezes a tua rebelião contra Deus, que a sua natureza é corrompida e por isso você não pode se apoiar em suas boas obras.
não pode se apoiar em si mesmo, no seu braço, porque você vai falhar. A sua distância do alvo, você vê que você está distante, que precisa muito da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, do agir do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa melhorar em muito, porque nós somos tão pecadores. Aqueles que não vieram ainda em Cristo devem correr. Jamais nós devemos confiar em sua justiça. Eu sei que todo domingo nós tocamos na questão das boas obras, mas nós precisamos tocar sim, porque a maioria das pessoas da nossa cidade acreditam. Há muitas pessoas, vocês podem pegar e conversar, que frequentam igrejas evangélicas. Eles vão apontar que a salvação não é unicamente por Cristo. Eles vão se apoiar em boas obras, em suas misérias, e nós precisamos entender claramente que é somente por meio de Jesus Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Esquece as boas obras, esquece essas migalhas, esquece obediência, esquece legalismo, esquece todas essas coisas, confia unicamente em Cristo. Nós precisamos nos livrar dessas coisas, não confiar em criação cristã. Nós vemos que infelizmente muitas pessoas se apoiam porque cresceram em lar cristão. Nós vimos de manhã que a salvação é individual e que todos irão prestar contas diante de Deus. Então, nós precisamos nos apoiar em Cristo Jesus. Também aqueles que por meio da religião tentam se apegar. Não espere achar que vai ser digno. É tão terrível quando nós conhecemos pessoas assim. Eu já conheci algumas, infelizmente, que até hoje lutam e lutam, tentam se purgar, cria até canto de oração na casa, faz um monte de coisa, mas ainda está tentando se purgar. Em vez de pegar e se arrepender e ir direto a Cristo e ser perdoado, a pessoa por meio da religião, por atos religiosos, fazendo certas coisas, acha que vai conseguir o favor de Deus. Não, é impossível. É por isso que nós temos que correr. Eu entendi que eu sou pecador, eu vou até Cristo para encontrar misericórdia, para encontrar perdão. Não vou tentar usar algum atalho, eu vou direto a Ele. Aquele que leva o seu pecado até Deus, Cristo traz o seu perdão. Porque é isso que nós participamos na salvação. Nós apenas participamos com o nosso pecado. Porque foi por causa do nosso pecado que Ele foi moído na cruz do Calvário. A única coisa que nós participamos na salvação é o pecado. Nós vemos tantas pessoas querendo botar o mérito no homem, não tem mérito nenhum. Não tem nada que eu fiz para que eu merecesse a salvação. É por isso que eu preciso correr para Cristo, porque só Ele é justo, só Ele é digno, só Ele é perfeito, santo e que poderia cumprir aquilo que eu sou incapaz de cumprir. Por isso que Deus nos ajude, que nós possamos ser como Davi. E isso, obviamente, trazendo para aqueles que já creram também, que nós devemos também trazer para nós, que já cremos no Evangelho. Quando nós pecamos, corra para Cristo, vá até Cristo, não tente se justificar, não fique dando desculpas, não fique tentando, porque isso nos afasta também de Deus, atrapalha o nosso relacionamento pessoal com Deus. Quando nós pecamos contra Deus, vou lá e confesso. Davi era um homem de Deus. Aqui, como nós vemos, ele era o rei segundo o coração de Deus. E ele também viveu momentos difíceis. E nós também vamos falhar. Nós também vamos pecar. E quando nós fazemos isso, nós temos que ir ao trono da graça. Nós temos que clamar a Deus por misericórdia. E Ele nos perdoará. Porque não há pecado que não possa ser perdoado, porque Cristo morreu por todos os nossos pecados. Aqueles que nós cometemos no passado,
aquele que cometemos no presente e aquele que haveremos de cometer no futuro. Obviamente, aqueles que pertencem a Cristo. Por isso, corra para Cristo, resolva, coloque diante dele e seja perdoado. Sinta-se livre, porque o pecado ele nos traz muitos males, a amargura, ele nos traz também a tristeza, muitas vezes consequência do pecado, até mesmo doenças. Por isso que nós temos que correr para Cristo, que é o único que pode nos perdoar. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra ao nosso coração. Nós iremos agora entoar